Já passo a palavra para a nossa próxima palestrante, a professora Aline Soares Lopes, sobre o tema Watchmen e Hannah Arendt, ensaio de uma pop filosofia. A professora Aline é doutoranda em Ciências Sociais Aplicadas pelo EPG, mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas pela PUC Paraná e graduada em Direito pelo EPG. Professora Aline, fique à vontade. Oi, gente, tudo bem? Boa noite a todos. Queria agradecer, né, primeiramente, o convite aí da Camila e contar um pouquinho para vocês como é que foi esse convite, porque daí eu fui convidada pelo Noma para fazer uma palestra e tinha que ter a ver com arte, direitos humanos e Hannah Arendt. Daí eu peguei e falei, vou falar sobre o filme Watchmen, que eu tô completamente viciada aí nos últimos tempos, lendo os quadrinhos, enfim, e vi a série. E daí, de repente, a Cami veio com esse convite. Daí eu falei, eu vou falar do Atman também, né? Porque, afinal, estamos aí já estudando, se aprofundando. Quando eu descobri que o curso ia se juntar com o Noma, ia ser só um evento. Enfim, quando eu for me apresentar no Noma, eu prometo trazer coisas novas para essa fala, tá? Não vou fazer a mesma fala se alguém tiver aqui e lá, para não ficar repetitivo. Mas eu vim aqui para falar com vocês um pouco, né, sobre a obra Watchmen. Não vou falar só do filme, nem só da série, nem só dos quadrinhos. Eu vou dar muitos spoilers, mas eu garanto para vocês que vocês vão querer ver a série, vocês vão querer ver o filme, vocês vão querer ver os quadrinhos, porque é muito empolgante. Em nenhum momento ela deixa a desejar. Assim. Eu já vi algumas vezes, e até ontem eu estava reassistindo o filme, e você continua torcendo para algumas pessoas, assim, até o fim você fala, não, mas tomara que aconteça isso, mesmo sabendo já que não vai acontecer, né? Então, assim, começando, vou falar um pouquinho de Hannah Arendt, trago aqui algumas reflexões mais da filosofia e dos direitos humanos também, né, para complementar a obra. A ideia é o que eu produzo um artigo futuramente, colocando o Atman como uma obra de pop filosofia, porque ela traz muito essa discussão política, muito essa discussão filosófica mesmo, da onde o poder se encontra, né, no âmbito político, quem é detentor do poder. E também o filme traz, assim, acho que uma das questões centrais é a questão da idealização da paz. Quando a gente viu a primeira palestra do Volney, e eu super concordo, né, que a gente tem uma cultura, assim, da violência e uma cultura, né, do litígio mesmo, a gente idealiza a paz, que a gente esteja em paz. Mas daí o filme também mostra esse lado, que muitas vezes você atingir uma paz, não é o ideal, porque paz sem voz pode ser medo, como diria a música, né, do Rapa, e a violência, ela é algo muito intrínseco, parece que, das relações humanas. Não estou defendendo aqui a violência, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, refletir. Inclusive, indico o livro da Arendt sobre a violência, né, onde ela vai fazer várias reflexões. E ela coloca uma dessas reflexões que é justamente essa: a violência, ela perpassa toda a história da humanidade. E como que a gente coloca isso no âmbito político? Hoje em dia ela está cada vez mais atrelada à política, né? As medidas políticas acabam se tornando medidas extremamente violentas, e o filme coloca isso. Então, os quadrinhos, eles foram criados, né, pelo Alan Moore, que é, na minha opinião, um filósofo também genial. Quando você vai... eu vejo que a Arendt, que é minha filósofa preferida, né, ela sempre está citando Dostoiévski, o Brecht. Eu vou citar o Alan Moore, porque ele é fenomenal. Ele fez essa obra do Watchmen e o David Gibson desenhou. Eu queria que o Éder tivesse aqui para falar todos os nomes certinhos para gente. Mas ele fez essa obra lá em 87, 86, 87 foi feito os quadrinhos, e já mexeu assim com o mundo, né, total assim dos quadrinhos, porque foi uma inovação. Ele desconstrói toda a ideia de super-herói. O super-herói, ele acaba se tornando muito mais humano do que super, muito, né?
desconstrói completamente. O filme ele não é nada maniqueísta, você não tem um vilão, você não tem um mocinho, as pessoas ali elas são de tudo um pouco. Vai ter momentos do filme que você vai torcer para um, vai ter momentos do filme que você vai torcer para aquela pessoa em outro momento e vice-versa, e assim, nos aproxima, esse lado humano nos aproxima muito ali dos super-heróis dos personagens que ele cria, né? Quando o Alan Moore ele fala um pouco nos quadrinhos, o compilado que tem dos quadrinhos, ele fala um pouco de como que foi a criação desses personagens. Ele é extremamente claro em falar que ele super se empenhou em fazer todos os personagens, além de excêntricos, muito ricos. Então, assim, você vai ter muitas questões para discutir. Eu não vou poder trazer aqui todas as questões do filme para discutir com vocês, porque é pouco tempo, né? Mas eu trouxe algumas, assim, que eu acredito mais relevante, que dá para a gente fazer esse link com direitos humanos e que dá para a gente fazer alguns links com a Hannah Arendt e com a filosofia, né? Com relação à pop filosofia, eu vou falar que eu sou uma entusiasta. Eu acho que a linguagem ela deveria sim ser facilitada para que todo mundo tivesse acesso, né, às reflexões. Então, quem critica a pop filosofia, eu acho que é um bando de enrustido, porque afinal a filosofia ela pertence a todos nós. A gente tem que ter acesso às reflexões e elas podem ser feitas de várias formas. A filosofia e o direito, eles acabam ficando muito encastelados, muito elitistas e muitas vezes não atingem o público que era para fazer, né? A gente fica meio alienado, meio habitolado porque não atinge, gente. Como que a gente vai fazer essas reflexões? E eu acho que o Watchmen, assim, eu não vou romantizar, tá? O Watchmen, dentro das histórias de super-heróis, ela é uma história de super-herói alternativa. Então, assim, ela não é tão popular, assim, quanto eu gostaria. Embora ela traga muitas reflexões, eu acho que essenciais para toda a humanidade, ela é uma obra, acho que um pouco mais, assim, nerd, um pouco mais cult, vou falar. Então, assim, eu indico as reflexões do Watchmen, mas eu ainda acho que tinha que popularizar mais. E a ideia desse popularizar, eu vou dizer que não é uma ideia nova, né? Mas a gente tem visto com mais frequência hoje em dia. Mas se falar de pop filosofia, eu queria trazer uma ideia do Kant, até ele mesmo, mesmo ele sendo esse filósofo super complexo, super difícil de entender, ele foi um dos que incentivava a popularização da obra dele, porque ele dentro da filosofia, não sei aqui quem já estudou Kant, mas ele tem a teoria, né, da mentalidade alargada, que você se coloca em outras perspectivas, e isso colabora, sempre vai colaborar, para alargar o pensamento, para você poder criar novas teorias, para você poder criar novos pensamentos, para você complementar a sua ideia. Quer dizer, eu, Aline, fechada comigo mesma, eu vou ter um pensamento só meu, mas se eu tentar ocupar o lugar da Camila, o lugar da Paula, e tentar ver com os olhos delas, e eu acho que muito mais importante hoje que a gente está discutindo essa questão racial, né, o lugar de fala, muitas vezes a gente atravessa os lugares de fala, né, sem entender o porquê disso. Então, assim, retomando Kant, a gente precisava dar uma largada no nosso pensamento. E também por isso que eu acho que as outras artes, né, o cinema, os quadrinhos, as séries, hoje em dia, nossa, quantas séries a gente tem aí, né? E que bom que trazem discussões tão caras a gente, né? Olha, a gente discutiu ali a história do casamento, Os Olhos que Condenam, nossa, série maravilhosa. O filme da professora Bianca eu ainda não vi, mas com certeza eu vou ver porque tem essa questão também racial que para mim é muito cara, e a Arendt discute, e é polêmica a discussão dela. Não vou entrar por aí que vou me complicar, mas falando de outras questões da Arendt, eu queria falar que principalmente duas cenas do filme me chamam muita atenção, né? Primeiro que tentar discutir o filme que eu acho que é a obra mais enxuta, né? A série ela é muito mais complexa, eles acabam trazendo questões novas, né? Novos personagens, mas o filme eu acho que assim ele pega
o essencial ali dos quadrinhos. A arte, a fotografia do filme é sensacional, é muito bonita, é um filme bonito de se ver. As cenas, os recortes são muito parecidos com os quadrinhos, até você fica impressionado, assim, se você vê o filme e depois lê os quadrinhos ou vice-versa. Porque foi muito bem pensado. Agora eu não estou lembrando o nome do diretor, mas eu acho que é Zack alguma coisa, eu acho que ele fez outros filmes de super-heróis. Mas é, assim, é muito interessante. E o filme ele vai trabalhar essa questão da potencialidade ali, a iminência de você tá uma guerra, surgir uma guerra nuclear e o mundo acabar. Ou muitas pessoas morrerem, muitas partes da população morrerem. E como que os Estados Unidos, principalmente, né, que é onde o universo Atman se passa, como que ele reage, como que ele faz esse jogo de xadrez político de o Nixon, que é o presidente da época. Eu acho muito interessante essa questão do filme, tanto da série, que ele traz eventos reais, históricos. O filme trabalha ali a Guerra do Vietnã, e ainda rola um revisionismo histórico, como se os Estados Unidos tivessem ganho a guerra, o que é muito interessante, porque daí você vê também que se os Estados Unidos tivesse ganho a guerra, pouca coisa teria mudado assim no jogo político, né? E me parece. A série ela trabalha um atentado em Tulsa. Tem esse fato histórico, ele aconteceu mesmo, de uma cidade onde os negros estavam prosperando e de repente os supremacistas brancos vieram e acabaram com toda a cidade. Eles queimaram toda a cidade, eles mataram tanto de negro que eles podiam. Então, a série ela é feita pelo Damon Lindelof. É um cara que fez o Lost, o Leftovers, outras séries mais populares dele, assim, e que ele sempre procura trabalhar o trauma na vida das pessoas, e ele é muito sensível, então eu acho que ele faz muito jus, assim, ao Alan Moore, a toda a ideia do Alan Moore, que é um cara politizado, que se você for ver, assim, a história da vida do Alan Moore, ele é meio hippie, ele tem umas ideias, assim, já usou muito LSD, ele tem umas ideias meio viajadas, mas assim, o cara é inteligentíssimo. Nossa, ele tem assim uma crítica política que eu acho que para a época ali dele, né, quando ele escreveu os quadrinhos ali 86, 87, é muito parecida até com a obra que por exemplo, a Arendt super se aprofundou e fez sobre violência, sobre totalitarismo. Então, assim, são questões pensadas de formas diferentes e por isso que elas se assemelham tanto, né? Por isso que elas se aproximam. Então, assim, a série ela tem esse elemento de trabalhar o totalitarismo, por quê? Porque alguns personagens acreditam que a ideia deles é melhor do que a dos outros. E que isso tem que ser forçado, isso tem que ser imposto para toda a comunidade. Um desses personagens é o Rorschach, que é aquele que tem a máscara, que tem um pouco preto, um pouco branco, que é uma máscara como se fosse molhada e fica preto e branco, mudando, né, as formas. Ele é quase um bolsominion, assim, eu não diria bolsominion, mas ele é, assim, completamente de direita, uma direita extremista, fundamentalista, ele anda com a Bíblia embaixo do braço, e não que isso seja ruim, mas no caso dele é. E com cartaz falando assim, o mundo vai acabar, daqui a pouco o mundo vai acabar, e é só um disfarce, porque daí, na verdade, né, ele é um dos vigilantes, ele é um justiceiro, e quem pisa na bola, ele vai lá e mata. Por um tempo ele não mata, ele dava uma segunda chance, ele, né? E depois que ele se torna o Rorschach mesmo, ele até conta essa história no filme, nos quadrinhos também, ele começa a matar as pessoas porque ele acha que, tipo, não tem solução, que a violência, ela é isso, você vai violentar uma criança, você vai morrer depois disso. E, assim, são questões muito caras para o direito, né? Principalmente para os direitos humanos. Quando a gente tem um direito violado, o que a gente vai fazer? O direito desse criminoso ou desse ser humano que violou alguma lei, o que a gente vai fazer a partir disso, né? Umas discussões, assim, extremamente filosóficas, acredito eu. E outro personagem que eu acho que é bem emblemático é o Veidt, o Adrian Veidt, que é um super ricaço, assim, no filme, e ele é...
Ai, me fugiu agora que como que eu posso falar dele. Ele é o homem mais inteligente do mundo. Então, assim, tem algumas diferencinhas, né? Nos quadrinhos ele é o homem mais inteligente do mundo, no filme ele é o homem mais inteligente e mais rápido, ele consegue até pegar uma bala, assim, no ar. Mas o homem mais inteligente do mundo, ele quer aquele ideal da paz que eu falei ali no começo. Ele quer o mundo pacificado e para ter esse mundo pacificado, o que que ele faz? Ele bola todo um plano mirabolante e assim que os heróis começam, os super-heróis começam a descobrir, ele começa a matar todo mundo que começa a descobrir. E na opinião dele, esse sacrifício todo valeu a pena, porque ele quer que o mundo esteja unificado pela paz. Então, assim, muitas pessoas morrem, muitos super-heróis morrem, rola um ataque, né? Uma tormenta psíquica com lulas caindo do céu. Então, assim, não dá para a gente esquecer que é ficção, né? Embora a crítica política eu acho que seja muito presente, a gente não pode esquecer que é uma obra de ficção. E tem o personagem do Dr. Manhattan também, que é o Deus. E tudo isso acontece, né? Acaba acontecendo essa tormenta psíquica. O White culpa o Manhattan como se fosse um Manhattan, e daí o mundo todo que estava ali rolando a Guerra Fria, que estava todo mundo ali se degladiando, acaba tendo um inimigo em comum. E nada une mais do que uma boa inimizade, né? O Dr. Manhattan acaba ficando aí com essa culpa, exatamente, de que ele que causou essa tormenta psíquica em vários lugares do mundo, e que agora as autoridades, né, os países precisam se reunir para combater o Dr. Manhattan. Ele acaba se exilando em Marte, e assim, ele tem muito essa presença de que ele é o Deus, porque ele tem todos os poderes, né? Então ele fica, o personagem dele, Deus, assim, acaba se confundindo, e também fica essa impressão de que olha o tanto de violência que acontece neste mundo e Deus não faz nada, absolutamente nada, porque aparentemente ele teria todos os poderes para fazer algo e ele não faz. Enfim, eu tô com pouquinho tempo, então eu vou falar mais duas questõezinhas aqui que eu trouxe. E quando o White, né, que é o nome dele como vigilante, ele usa o Ozymandias, ele faz esse ataque psíquico como se fosse uma rata, né? Ninguém fica sabendo, só os super-heróis ali ficam sabendo. O Danny, que é um outro super-herói, que eu acho que é o mais fofinho, gente. Quem vê o filme vê, ele é o mais lindinho, mais fofinho, que dá vontade de abraçar e pôr no potinho. Ele fala assim: você não está certo fazendo isso, porque mesmo você, em nome da paz, fazendo isso, e a gente usa muito isso nas discussões de direitos humanos, o em nome da guerra justa. Quantas guerras justas os Estados Unidos fez já, né, na história? Quantas guerras justas eles fizeram em nome dos direitos humanos? Indico aqui para vocês, eu não vou poder falar muito também do Costas Douzinas, mas é um espetacular teórico aí dos direitos humanos, que fala sobre o fim dos direitos humanos, e ele é muito, muito crítico, e ele vai falar o quanto de paradoxo, os direitos humanos só têm paradoxos a nos oferecer. Justamente por essas contradições, os Estados Unidos, ele é um modelo que ele padroniza o que deve ser direitos humanos, e ao mesmo tempo ele é um dos países que mais viola os direitos humanos. Quando foi feito o Estatuto de Roma, né, a questão do TPI, ele é um país que não aderiu a um dos tratados mais importantes hoje em dia, né, de direito internacional e direitos humanos. Então, assim, essas contradições, eu acho que o Alan Moore é muito, muito esperto, assim, o jeito que ele trabalha, que ele traz, assim, uma crítica ácida, parece muita ficção, é ficção, mas com uma pitadinha ali de realidade para que a gente se conecte com a obra, né? Então, muito interessante. Outra parte de diálogo que eu vi ali no filme, que eu achei muito interessante, é quando o Dr. Manhattan e a Laurie estão conversando lá em Marte, né? Para quem viu, acho que vai lembrar mais especificamente dessa cena. E ela é filha de um estupro. E daí ela não sabe disso. E daí ele, como ele tem todos esses poderes de Deus, ele consegue colocar na cabeça dela e ela consegue ver a cena do pai dela estuprando a mãe dela, da mãe dela
contando para ela, né? Acaba aparecendo a mãe dela, tipo, falando algumas indiretas, assim. E acaba ela descobrindo quem que é o pai dela, que é um dos super-heróis ali também. Mas enfim, ele é um super-herói, mas ele estuprou a mãe dela, e quando você vê a cena de estupro assim no filme, você acha horrível, é abominante, abominável, mas precisamos falar de estupro porque isso acontece muito e todos os dias, e acontecem aí nas festinhas de faculdade, né? Acontecem aí nas festinhas entre amigos. Então, assim, no filme mesmo mostra bem essa realidade. Eram amigos, estavam ali no mesmo ambiente e de repente aconteceu um estupro. E assim, não vou falar o desfecho, né? A Laurie acaba nascendo depois, filha desse estupro. E daí o Dr. Manhattan fala para ela. Anteriormente no filme, ela pergunta para ele se ele acreditava em milagres. E ele fala que não, mesmo ele sendo Deus. Aí nesse momento que ele mostra tudo para ela começa a chorar e fica desesperada e afinal é horrível ela descobrir isso, né, dessa forma. Ele pega e fala, Laurie, agora eu revejo aquela questão que você me disse antes, eu acabo acreditando em milagres. Porque mesmo acontecendo tudo isso, mesmo a tua mãe podendo ter todos os motivos do mundo para odiar o teu pai, né? Você é filha de um estupro e você veio de uma destilação tão específica, você é tão especial, né? Ela é uma super-heroína ali e é uma personagem muito importante também para o filme e para os quadrinhos. E daí eu me lembro dessa parte muito da Arendt, que a Arendt vai falar também da questão dos milagres, que nós homens operamos milagres todos os dias. E justamente por a gente ter essa capacidade do início, de iniciar algo, e a liberdade de poder iniciar algo, que para a política é super importante, né? Para quem quiser se aprofundar aí nas leituras de Arendt, é aí uma questão que me é muito cara e que todo mundo gosta de estudar nela porque ela é muito sensata, ela trabalha muito bem isso. E, então, só para finalizar mesmo, essa questão da Arendt, eu acho que fica aí como uma pontinha de esperança, né, do início, nós homens humanos somos capazes de iniciar e de mudar o âmbito político, graças a isso. Outra coisa que eu queria dizer é que o filme trabalha um pouco com essa questão de tecnologia, né? Ali na época da criação de bombas nucleares, querendo ou não, essa questão a gente precisa discutir também. Isso trouxe uma paz para a Guerra Fria, também, né? Ocorreu um pouco por causa dessa questão de você ter armas. Quer dizer, é uma contradição enorme dos direitos humanos, os países altamente armados com bombas que podem destruir o mundo, mas de certa forma mantém uma ordem ali. É uma questão muito paradoxal. E eu queria, assim, preparei para muitas coisas para falar aqui. Eu tô com 30 páginas, mas não cheguei nem na segunda. Mas eu queria deixar para vocês também uma playlist que eu fiz, que assim, a trilha sonora tanto do filme quanto da série é maravilhosa. É muito boa mesmo. Então eu vou passar para vocês aqui no chat. E eu queria indicar como, né, eu tô me aventurando agora nos quadrinhos, gente, não sou uma conhecedora, mas eu queria indicar um quadrinho brasileiro, que eu não sei, muita gente que tem Instagram pode ter visto já que é aquela série A Confinada. E eu achei muito interessante, então deixo aqui de dica para vocês também e já passo a playlist aqui no chat. E agradeço demais vocês terem me ouvido até agora, tá bom? Muito obrigada.